obrigada. Bom dia a todos. Muito bem, então. Efetivação do apoio da arte de forma ordinária no processo de melhoria dos assistidos da FAC. Pode passar. E aqui, então, a gente coloca o objetivo desse artigo. E eu começo dizendo assim, que foi uma reflexão, né? Para mim, muito importante. Não sei se todos me conhecem, mas eu já estou nessa casa há quase 25 anos e fazendo arte. Então, quando eu entrei aqui mais ou menos aos 14 anos, já me inseri na evangelização, como evangelizanda, e também já no grupo de arte. Então, vou falar de algo que me é muito caro ao coração e tem muito a ver com a minha caminhada dentro desta casa. E foi importante para mim fazer essas reflexões, né? Olhar esse caminhar e as possibilidades da arte aqui na FAC. E aí eu coloquei também dessa reflexão da importância da arte como recurso para auxiliar as demais atividades da casa. E aí, como conclusão dessas reflexões, apresentar uma proposta, né? Deixar aí uma proposta para a gente pensar com os trabalhadores vinculados a essa atividade. Metodologia foi mais um estudo mesmo, uma análise de tudo que eu estudei. E aí a gente colocou uma sequência lógica, né, para eu chegar onde eu queria, que é, primeiro, entender o que é essa arte espírita, que a gente pode falar simplesmente de arte, né? Mas eu queria entender melhor o que é a arte espírita. A identidade do trabalhador da arte espírita. Já que estamos falando de uma arte que tem características específicas, também precisamos olhar qual é o perfil, então, deste trabalhador que está trabalhando essa arte. A função da arte na casa espírita e depois fizemos a proposta. Então, arte espírita. Tem uma resposta aqui no livro O Consolador que a gente julga bem importante, a questão 161. E uma coisa que é interessante, que o Consolador está dividido, né? Ele fala ciência, filosofia e religião. E no capítulo filosofia, tem o subitem que é sentimento, e aí o primeiro item que ele fala é a arte. E ele pergunta o que é arte, né? Que arte que nós vamos falar aqui nesse artigo. E eu vou ler para vocês, então, o que ele diz. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte da criatura. Arte pura. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Um amigo nosso, que é muito vinculado à arte também, o Haroldo Dutra, ele diz assim, que não há ideal sem esperança. Por isso aqui é colocado, né? E quando a gente diz assim, a contemplação espiritual, a contemplação é o que proporciona essa sintonia com as belezas divinas. Então, a arte que a gente faz aqui na FAC é essa manifestação do belo e do bom. Há muitos anos a gente dizia isso, a arte é o belo criando o bom. Então, é dessa arte que nós estamos falando. E essa beleza aqui são as belezas divinas. É a beleza da criação. Existe algo mais belo que o próprio universo? As galáxias? A própria estrutura do corpo humano? O ser humano? A natureza? Se a gente parar para perceber, são as belezas da criação. Então, é dessa beleza que a gente está falando. Por isso é fonte de consolo e esperança. Por isso a arte é fonte de consolo e esperança. Porque a nossa fonte, onde nós estamos buscando isso? Nas belezas da criação. E a esperança, porque a arte, então, diferente da arte pagã,
né, a arte que a gente conheceu inicialmente, que é muito vinculada ao materialismo, estamos falando de algo mais de essência da criatura. Então, Kardec também diz assim, que existiu a arte pagã e ela seria como se fosse o verme. Depois sucedeu a arte cristã, que seria o casulo, e a arte espírita virá a ser a borboleta, porque as fontes que estamos falando são as belezas divinas. Estamos falando das consolações, das esperanças, porque o Espiritismo abre para nós uma outra visão, né? Nos abre uma outra visão além do terra a terra. E nessa fonte é uma fonte riquíssima. Estamos falando do universo, estamos falando da concepção do ser como ser eterno, de vidas sucessivas. Não estamos falando só de um momento, estamos falando de uma arte que vai ficar. Não é algo que vai simplesmente ser visto, apreciado e vai embora. Não, porque as fontes são as belezas divinas e elas são eternas. Estamos falando da arte espírita como recurso para sensibilizar a criatura humana, aproximando-a então dessas belezas do invisível. Porque a arte toca a emoção, ela desperta nossos melhores sentimentos, eleva as vibrações, permite à criatura o enlevo, o fluir do belo e do bom que promanam de Deus. Cada um se parar para pensar que quantas vezes já nos emocionamos com apresentações artísticas, com uma música que ouvimos, o simples toque de um violino parece que toca lá no fundo da nossa alma, não é? Às vezes basta um instrumento musical, uma palavra dita de forma poética, uma apresentação de teatro. Muitas vezes a gente traz um trecho do Evangelho de Jesus, uma apresentação artística. Como é diferente, né? Como a gente olha com outros olhos, a gente consegue enxergar isso. O que acontece? A arte permite que a gente possa usar a nossa imaginação. Porque quando a gente fala desse ideal, esse ideal ainda não está na Terra. O ideal está nos planos superiores. E para alcançar, a gente alcança através do pensamento. E a arte permite que a nossa imaginação alcance esse pensamento. E aí a gente já consegue alcançar. Por isso que a gente diz que ela é esse ideal, que a gente ainda não conquista no dia a dia. Então, nesses momentos de arte, a gente consegue viajar, né? A gente vai muito longe. Muitas vezes uma música a gente consegue assim transcender escutando uma bela música. E aqui a gente quer falar então do perfil do trabalhador da arte. Já que a arte é essa beleza que a gente está falando, que é essa fonte divina, nós temos o trabalhador espírita da arte que precisa alcançar essa beleza. E aqui nós temos a imagem bem diferente, né? É do Alex Grey. O Alex Grey é um artista americano especialista em arte espiritual. Esse quadro dele a gente trouxe... É no vermelho? Para configurar mais ou menos o processo de criação. Aqui seria o exemplo de um artista, de um pintor. Porque, pelo conceito aqui de Emmanuel, em Consolador, o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito, e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, paz e amor. Olha aí a responsabilidade desse trabalhador. Ele vai tanger as cordas vibráteis. Ele é médio, ele não está dizendo aqui que ele é médio dos espíritos, ele está dizendo que ele é médio das belezas eternas. Ele capta essa beleza e traz para nós. Aqui no processo de criação, olha aqui o amigo espiritual. Vamos interpretar o amigo espiritual.
Olha a fonte divina. Aqui, o artista nunca está sozinho, dependendo da sua vinculação, da sua sintonia. Aqui o mundo que o cerca, né? Temos espíritos aqui e olha a energia dele. Isso vai e volta, né? Ó, partindo de alguns pontos aqui dos chakras, o olhar dele, então está mostrando que ele é um instrumento, ele é um meio e ele não está sozinho. Esse artista não está sozinho. Ele é um médium. E muitas vezes sim, médium na concepção também de ter o amparo, o suporte de outros espíritos. Precisa não. De correr, porque já foram 10 minutos. O artista tem o compromisso de expressar o belo e do bom e de elevar aquele que é seu intérprete. Esta arte não visa apenas a reação dos sentidos, visa a elevação do homem, aproximando-o de Deus. Então, aqui a gente consegue falar tanto do contributo da arte para o próprio artista, aquele que se faz esse intermediário, né? Porque ele está expressando o belo. Desculpa, eu vou precisar de uma citação que está aqui, só do papel. E o objetivo dele não é apenas entretenimento, isso é arte no mundo. Os trabalhadores da arte não estão para promover entretenimento, eles estão para promover essa beleza, para sensibilizar, para harmonizar. E aqui tem uma fala interessante também de Kardec em Obras Póstumas. Como quereis que vossos artistas vos transportem a regiões que eles não veem com os olhos da alma, que não compreendem e nas quais nem mesmo creem? Se aventura por um mundo que desconhece, entra aí como cego, e malgrado aos esforços que empregue para elevar-se ao diapasão do idealismo, fica no terra a terra como um pássaro sem asas. Então, este trabalhador da arte, para se transportar, para ser instrumento dessas belezas, ele precisa se esforçar para acessar essas belezas. Então, aqui, arte como atividade meio. Então, a arte, dentro do estatuto aqui da Fundação, ela está como uma atividade meio. Rapidamente, o caminhar da arte na FAC. A arte começou aqui com um grupo de trabalhadores, primeiramente vinculados à Escola de Evangelização. Então, lembramos aí o Valdemir, a Cíntia, o próprio Mário Jorge, Pedro Cavalcante, que iniciaram aí as quase, mais ou menos 3 décadas mesmo, né, de atuando, mas primeiramente muito próximos à Escola de Evangelização. Depois formou-se um núcleo de atividades artísticas. E em 2009, a diretoria. Isso significa o quê? Se a gente parar para perceber que a casa também foi percebendo, todos os seus trabalhadores, a importância da arte como recurso. E aí ela foi tendo essa crescente. E hoje está vinculada como diretoria à área de gestão da aplicação da mediunidade e da arte. Por que a arte é meio? Ela tem como apoiar e potencializar os processos de evangelização do tratamento espiritual. Então, meio quer dizer que ela pode estar em várias dessas atividades que são as atividades fim. Então, nós, quando contextualizamos ali o que seria a arte espírita, a gente já viu esses recursos enormes. Então, ela pode potencializar as atividades que já estão construídas dentro da casa, estruturadas, para dar apoio, conforme a necessidade de cada perfil de atendido daquela atividade. Os processos de evangelização, o tratamento espiritual. Quantas vezes a gente já percebeu, mas de forma pontual, as crianças, como a gente consegue alcançar as crianças através da arte, né? A arte desperta bons sentimentos, ela fortalece a esperança do futuro auspicioso que todos aguardam. Então a gente pensa assim, às vezes vem uma pessoa assistir uma peça, ela está tão sem esperança e ela chega aqui, e essa arte espírita, a gente está falando da eternidade, a gente está falando que não existem penas eternas, a gente está falando do amor de Deus.
soubemos, por exemplo, contar fofoca de bastidores, porque eu sei que vocês gostam das fofocas. Então, uma vez a gente fez uma peça que estava falando das vidas sucessivas de um casal, né? 2 peças nós fizemos assim. E a gente teve notícia de um casal que estava para se separar e veio e assistiu a peça. E, ao final, eles fizeram uma reflexão tão grande e tivemos notícia que eles não se separaram, porque a peça, trazendo, como ela falou de várias vidas daquele casal, mostrou a construção daquele amor, mostrou as dificuldades, mostrou que era possível superar, né? Então, a gente está falando de algo maior, que é possível a pessoa ver através da arte. Então, ela reúne em si, seja a música, seja a dança, a poesia, a pintura, tudo isso são recursos que vão proporcionar a sintonia com o sagrado. Essas são as atividades fim, como eu não tenho tempo, eu não vou citar, mas vocês conhecem, porque o Ornes acabou de citar na apresentação dele, só para a gente entender onde a gente está querendo que a arte se insira de forma sistemática. Então, a proposta é... A gente já percebeu que a arte já vem atuando aí na casa há 30 anos, aproximadamente. Mas viemos fazendo também atividades como grandes apresentações, grandes peças que atingiram seu objetivo. Temos feito harmonizações com a música, né? Então, vários eventos, atendendo algumas diretorias nos seus eventos. Mas o que a gente está querendo propor aqui é sistematizar algo que a gente, às vezes, realiza pontualmente. Então, seria que essa atividade viesse de forma ordinária e a gente pudesse ampliar a participação da arte, estando mais próximo das áreas fim. Então, conhecimento das diretrizes das atividades-alvo é aproximar os trabalhadores da arte da dinâmica das atividades que estão acontecendo, que eles conheçam as diretrizes. Então, o Orlens falou da questão mediúnica, que não é diferente, da necessidade da vinculação do médium. O artista é médium, logo, ele precisa também se vincular àquela atividade que ele vai dar apoio. Então, é importante a vinculação, e para haver vinculação, ele precisa estar próximo, acompanhar a dinâmica daquela atividade. E aí, desenvolver trabalhos, projetos. Não estamos falando de, vamos apresentar grandes... Não é isso. A proposta é estarmos em cada atividade percebendo as necessidades. Como é que eu posso levar um trecho do Evangelho? Como é que eu posso trabalhar uma música para ajudar a serenar um coração? Criação de núcleos da diretoria de atividades artísticas como atividade ordinária vinculadas às áreas de atuação fim. Então, a ideia seria que tivéssemos pessoas vinculadas, como a gente tem hoje. Temos um laboratório lá embaixo no Apoio aos Assistidos, né? Samanta está aqui, participa. Então, a gente já está vendo isso acontecer. Por isso que não é novo. A ideia é sistematizar, deixar isso de forma ordinária dentro da diretoria. É importante que o trabalhador ele tenha identificação com essa área a qual ele quer se vincular, né? Ele estaria mais próximo. A ideia é que esse trabalhador da arte possa se aproximar dessas áreas fim da casa, se aproximando, conhecendo as diretrizes, ele vai virar canal, vai ser inspirado, não tenho dúvida, para poder criar dali textos, atividades que possam vir a potencializar, ser um recurso a mais para aquela atividade. Acho que aí terminou. Não terminou, olha. Tem quantos minutos mesmo? Bom, então os objetivos é apoiar as atividades fim da FAC, aproximar e integrar os trabalhadores da DART às demais atividades, criar essas atividades de acordo com as necessidades dessa atividade fim, subsídios para o processo de construção artística. É muito importante para quem está criando essa vinculação, né? É importante esse subsídio, seja para a criação de uma música, de um personagem, para ele estruturar o personagem. Então, a ideia desse artigo, essa proposta, é poder ampliar esse trabalho artístico, né? A gente está ampliando e está mais presente de forma ordinária nessas atividades, promovendo maior benefício tanto para os trabalhadores da DART, né, quanto também para as diretorias. Eu queria ler um trecho
Eu pulei, mas como eu trouxe, para a gente ter uma ideia, para exemplificar o poder da arte. Do livro Parnaso de Além Túmulo, uma poesia de Castro Alves, um trecho apenas. Portanto, homem, se tens por bússola o bem na vida, olhe o sol de fronte erguida, espera-me com fervor, abrir-te-ei meus tesouros, serei tua doce amante, cujo seio palpitante guardar-te-á paz e amor. Se às vezes se te afigura que sou a foice impiedosa, horrenda, fria, orgulhosa, que espedaça os teus heróis, verás que sou a mão terna, que rasga abismos profundos e mostra bilhões de mundos e mostra bilhões de sóis. Conduz os seres aos céus, à luz da realidade. Sou a ave da liberdade, que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas. Dou corpos às sepulturas, dou almas para a amplidão. O nome da poesia, A Morte. Olha como podemos trazer leveza, sentimento para um tema difícil. Uma poesia de Castro Alves. E aí eu queria finalizar, como todo trabalhador da arte, a gente quer fazer diferente. Lembrei de um trecho de uma poesia de Ramadás que fala assim: eu, beija-flor, nesse exemplo desse pássaro que a gente vê trabalhando sempre, né, de flor em flor, sugando e levando néctar. Ele suga e ele leva. Então, porque para mim é essa mensagem que eu tenho fortalecido em meu coração, de que esse trabalhador possa levar a arte dessa forma, mas também usufruindo. Então é um trecho que fala assim: que eu seja, Senhor, como lindo beija-flor, alimentando-me da essência da vida, que é o amor, e assim ser teu instrumento mais valioso. O que me alimenta é também o que dou. Obrigada.